Boa tarde a todos. O meu nome é Telvina Nabais, eu sou coordenadora do Centro de Apoio Empresarial da Região Sul do IAPMEI e quero, antes de mais, cumprimentar e agradecer à CDE por ter aceito o desafio de colaborar com o IAPMEI na dinamização desta sessão subordinada ao tema Retoma da Atividade em Contexto Covid-19, com a ambição, naturalmente, que esta sessão seja de valor para todas as empresas presentes. O IAPMEI, ciente das dificuldades e dos desafios com que as empresas se deparam na retoma da sua atividade e na adaptação ao novo normal, decidiu dinamizar esta sessão que tem por objetivo dar a conhecer às empresas as principais medidas de desconfinamento, as regras, as orientações, as recomendações e as boas práticas que as empresas devem adotar na retoma da sua atividade. Vamos também incluir nesta sessão um novo sistema de incentivos, de apoio ao investimento, à adaptação das empresas e, nesse sentido, o nosso programa terá o seguinte alinhamento. Num primeiro momento, vamos aqui só deixar umas breves palavras de boas-vindas. Num segundo momento, a Carolina Travassos, do Centro de Apoio Empresarial da Região Sul do IAPMEI do Algarve, vem-nos falar um pouco sobre as medidas de desconfinamento. Em seguida, teremos uma intervenção da doutora Luísa Charondo, da ACDE, que nos falará sobre as regras e as recomendações e também algumas boas práticas na retoma da atividade. Por fim, teremos o Rodrigo Passos, do IAPMEI, do Centro de Apoio Empresarial do Alentejo, que nos virá apresentar o programa Adaptar, o sistema de incentivos à adaptação da atividade empresarial, ao que seguirá, no final, um espaço para questões e resposta às mesmas. Dar-vos ainda nota que esta sessão vai ser gravada e que ficará acessível a todos os participantes e também ficará acessível no site do IAPMEI. Os participantes irão receber no final desta sessão um e-mail que terá um link não só para a apresentação, mas também para os PPTs dos oradores e também um link para o site do IAPMEI, que desde já recomendo a consulta. O site do IAPMEI, diria eu, para estas matérias do Covid-19 será quase de consulta obrigatória. Tem uma área muito robusta de informação com toda a legislação, atualização que está a ser atualizada em permanência, sistematização das principais medidas de apoio, FAQs, ainda hoje atualizamos as FAQs relativamente ao programa Adaptar e, portanto, deixo-vos esta nota, será importante uma consulta de maior detalhe a toda a informação sobre as diferentes medidas. Deixo-vos também a indicação de que poderão registar as vossas questões no chat e que no final, tal como vos disse, no final da sessão teremos um espaço dedicado à resposta às mesmas. Para finalizar, também queria dar-vos aqui a indicação e nota do trabalho que o IAPMEI tem desenvolvido neste período de pandemia. Enfim, estamos desde o primeiro momento e a trabalhar de forma muito intensa com as empresas em todas as medidas que estão ao seu dispor. Trabalhamos na área do financiamento, ajudando as empresas no acesso às linhas de crédito, trabalhamos na área dos incentivos do Portugal 2020, enfim, acelerando pagamentos, flexibilizando condições. Trabalhamos nos novos sistemas de incentivos Covid-19 para as empresas que quiseram adaptar a sua produção para equipamentos de proteção individual e dispositivos médicos. Temos estado a trabalhar também intensamente no site criado pela Direção-Geral de Saúde, no microsite que permite às empresas que pretendam fornecer o Serviço Nacional de Saúde fazerem aí as suas inscrições e percorrerem todo um processo de certificação dos dispositivos médicos ou dos EPIs que pretendem fabricar e disponibilizar ao Serviço Nacional de Saúde. Temos estado também a trabalhar de forma muito intensa no atendimento, no apoio às empresas e, portanto, queria dar-vos nota que, enfim, que estamos e estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Sem mais, termino sublinhando mais uma vez a nossa ambição de que esta sessão seja da maior pertinência e utilidade
para o exercício da vossa retoma da atividade e para o acesso ao programa Adaptar. Muito obrigado, estamos disponíveis, enfim, para continuar este trabalho. Passaria em seguida à doutora Mariana Candeias, secretária-geral da Associação Comercial do Distrito de Évora. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao IAPMEI para estarmos presentes nesta sessão e saúdo os colegas de painel, bem como todos os que nos estão a acompanhar. Antes de avançar para as questões que nos trazem aqui hoje, gostaria de falar um pouco de história da ACDE, já vão perceber porquê. A ACDE, a Associação Comercial do Distrito de Évora, tem trabalho no Distrito desde 1890. Portanto, a ACDE existe há 130 anos e passou, como imaginam, por muitas crises durante estes 2 séculos, quando ultrapassámos 2 guerras mundiais, uma pandemia, várias crises financeiras, para além da nossa guerra com a África. E esta referência histórica para vos dizer o que aos nossos associados, aos nossos empresários. Para recordar a todos que se durante estes 130 anos a ACDE se manteve viva e ativa, foi porque os comerciantes e empresários do nosso distrito também assim se mantiveram. Também souberam reinventar-se e reinventar os seus negócios e os seus espaços e, portanto, não será diferente então desta vez. Não será esta pandemia difícil, sim, como sabemos, mas mais uma vez estamos todos cá para reerguer o comércio tradicional e os serviços de proximidade, mantendo-nos ativos e dinâmicos como forma de dar a melhor resposta aos nossos clientes. Têm sido momentos difíceis em que tudo temos feito para apoiar e informar os nossos associados e empresários em geral. Criámos um gabinete de crise Covid-19 em que integramos várias valências como a jurídica, a económica, a gestão de recursos humanos, dando resposta a todas as solicitações destes últimos 3 meses, que não têm sido poucas, preparando e divulgando toda a legislação em tempo útil, na qual incluímos naturalmente todas as medidas de apoio à retoma da economia, em que se inserem as linhas de crédito e o programa Adaptar. Como associados da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, parceira do Governo na concertação social, como todos bem sabem, tivemos em primeiro lugar acesso ao Guia das Boas Práticas para o Comércio e Serviço em contexto de Covid. Junto dos nossos associados divulgamos e estando a adesão a ser excelente, na implementação das boas práticas e na salvaguarda da saúde de todos os funcionários e de todos os clientes do comércio tradicional. Para quem ainda possa ter dúvidas, vamos durante esta sessão fazer uma apresentação deste guia, como já foi referido pela colega do IAPMEI. Também a abertura dos estabelecimentos de restauração e bebidas nos merece toda a nossa atenção, estando a apoiar o setor com todos os nossos meios e divulgando toda a informação disponível, deixando aqui a todos uma mensagem de esperança que acreditamos que em breve voltaremos a estar todos nas esplanadas e a estar a conviver naturalmente, cumprindo as regras da DGCS, como tem sido recomendado. Todos os apoios para as micros e pequenas empresas serão neste momento poucos, sendo este programa que o IAPMEI hoje aqui nos apresenta, o Adaptar, essencial para o exercício das empresas e pelo auxílio na adaptação dos seus espaços, no âmbito das exigências do Covid, por forma a poderem transmitir o máximo de confiança aos clientes. É necessário estimular a vontade de consumir e as pessoas a deixarem progressivamente e de forma responsável o confinamento. Tornar apelativo e seguro a ida às compras e desfrutarem dos nossos espaços e da nossa gastronomia. Gostava de apelar, no entanto, a todos os organismos inseridos nos processos de análise dos apoios às empresas e empresários, quer na atribuição de créditos, quer na dos outros apoios, que por favor sejam céleres. Neste momento temos já pessoas e entidades com dificuldades e penso que era necessário deixar algumas burocracias para trás, porque estamos em tempo de pandemia, temos que pensar primeiro nas pessoas
e, portanto, por consequência nas empresas, e os tempos tão difíceis, gostaria muito de que pudéssemos acelerar processos neste momento. Por último, relembrar os nossos associados que o Gabinete de Apoio da ACDE está a elaborar gratuitamente as candidaturas ao adaptar, e agradecer ao IAPMEI mais uma vez por esta oportunidade, e passaria a palavra à colega do IAPMEI, Carolina Travassos. Bom, então penso que isto já está em condições de começar a falar. E, portanto, aquilo que o meu nome é Carolina Travassos, eu trabalho no IAPMEI de Faro, portanto, do Algarve, e aquilo que eu vinha aqui apresentar-vos eram, no fundo, um bocadinho aquilo que saiu no passado domingo relativamente à prorrogação da declaração de situação de calamidade. Portanto, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros, esta 38, esta declaração de situação de calamidade vai se manter até o dia 31 de maio. Enfim, temos vindo a desconfinar com um conjunto de medidas ao longo do mês de maio. Neste momento, é importante esclarecer que permanece encerrados um conjunto alargado ainda de atividades e de instalações e de estabelecimentos, portanto, como sejam estes todos que aqui estão elencados, recreativos, lazer, culturais, alguns deles foram abertos, portanto, a partir do dia 18, ou seja, a partir de segunda-feira passada, foi pedido possível começar a reabrir os museus e os monumentos, etc. Portanto, mas continuam ainda encerrados as atividades desportivas, atividades em espaços abertos, jogos, estabelecimentos de bebida, tudo o que sejam estabelecimentos de bebidas, digamos, bares, dancings, discotecas, esse tipo de situações, termas e spas, escolas de línguas e, enfim, outros, com um conjunto de atividades que ainda vão permanecer encerrados. De qualquer forma, existe ainda um conjunto que podiam funcionar, digamos, desde o estado de emergência, que estavam em funcionamento, esses vão se mantendo, vão estando a abrir gradualmente. Neste momento, a partir do dia 18, foram possível voltar a retomar a atividade os estabelecimentos e os serviços aqui mencionados. Portanto, os mercados e as feiras, a restauração e bebidas, como estava há pouco a dizer a colega da associação, efetivamente vamos começar a poder ir ao restaurante, os estabelecimentos turísticos e o alojamento local, uma nota especial para os parques de campismo e caravanismo que também já estão autorizados a reiniciar a atividade, as máquinas de vending, que foram retiradas algumas limitações que estavam previstas anteriormente, assim como a atividade por vendedores ambulantes, que também neste momento podem, digamos, começar a trabalhar. Também, de uma forma geral, todos os estabelecimentos do comércio a retalho e serviços, portanto, onde estamos a falar na área do comércio, podem iniciar o seu funcionamento todas as empresas que tenham uma área igual ou inferior a 400 metros quadrados. Portanto, a dia 4 de maio iniciaram os que tinham 200 metros, que era inferior a 200 metros, neste momento passamos para o escalão dos 400 metros quadrados. Por outro lado, se tiverem também esse igual ou inferior a 400 metros quadrados, mesmo que estejam, digamos, no chamado centro comercial, desde que tenham entrada autónoma e independente ao exterior, também puderam reabrir a partir do dia 18, segunda-feira passada. Também aqueles que estão exclusivamente abertos para entrega ao domicílio ou aquilo que se chama o postigo. Portanto, estes puderam estar abertos, muitos deles já vêm de trás e podem se manter. Aqueles que tenham uma área superior a 400 metros quadrados, mas que, em função de algum conjunto de situações, estão autorizados pelo município a poder abrir, portanto, a partir do dia 18, desde que cumpram um conjunto de regras e de exigências que estão previstas também neste diploma. Para além disso, aqueles que tenham, mesmo que tenham uma área superior a 400 metros quadrados, desde que restringam a sua área de venda ou de prestação de serviços a esses mesmos 400 metros quadrados, também podem entrar em funcionamento. Existe aqui uma exceção que já vem de trás, portanto já vem desde o dia 4 de maio, que foi os estabelecimentos, independentemente da área da loja, os estabelecimentos do comércio de livros e suportes, por exemplo a FNAC, e os estandes de automóveis. Portanto, estas entidades puderam já reabrir a sua atividade a partir do dia 4 de maio e podem continuar a mantê-la. Para além do mais, mantém-se, no fundo, a permissão aos titulares dos estabelecimentos de comércio por grosso,
de distribuição alimentar que podem continuar a vender, digamos, acumular como atividade de comércio e retalho. Regra geral, o comércio por grosso é distinto do comércio a retalho e muitas vezes quem tem uma autorização para vender de uma forma não pode fazer a situação de outra. Foi aberta uma exceção que se está a manter neste período ainda, vai ser mantida. Existe, pois, um conjunto, na própria resolução do Conselho de Ministros, um conjunto de regras de ocupação, de permanência nos espaços, o distanciamento físico, a higiene, enfim, todo um conjunto alargado de regras que foram vertidas, digamos, recomendações, orientações, que foram vertidas para vários manuais que penso que irão ser abordados pela colega que me segue. Portanto, que no fundo são manuais de boas práticas em que são vários disponíveis no mercado, mas que é importante que as empresas os conheçam, pelo menos até porque há muitos específicos para determinado tipo de atividades. Há aqui uma situação que eu gostava de relevar que tem a ver com os horários, porque quer a partir do dia 4 de maio, quer agora a partir do dia 18, todos os estabelecimentos que retomaram a atividade não podem abrir antes das 10 da manhã, com exceção desses que estão. Portanto, cabeleireiros, barbeiros, restaurantes, cafés, etc., só estes é que podem ter um horário mais cedo. Todos os outros só podem reabrir a partir das 10 da manhã. Também está prevista aqui uma situação que podem repor esta hora digamos, de abertura tardia no encerramento num período equivalente. Portanto, em vez de fecharem a horário normal, podem fechar uma hora mais tarde. Deixando aqui só uma outra nota muito rápida, que tem a ver com, portanto, houve uma resolução do Conselho de Ministros, que foi esta 33C, que já é do final de abril, que previu um conjunto de aberturas faseadas e, portanto, é isto que tem vindo a acontecer. E, portanto, temos aqui, neste momento já passámos a fase do 4 de maio, já passámos a fase do 18 de maio, neste momento a próxima fase de abertura será no dia 1 de junho, que abrem estas atividades vão ser repostas. Concretamente, aqui ao nível, enfim, que mais interessa provavelmente nesta sessão, o comércio e a restauração, portanto, todas as lojas com área superior a 400 metros quadrados ou inseridas em centros comerciais poderão retomar a atividade. Aqui na parte dos equipamentos sociais, os pré-escolares e os ATLs, uma vez que as creches já foram antecipadas e já puderam abrir a partir agora de 18, assim como os cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculo, e também aqui, para quem é o amante do desporto, vão começar as nossas competições a nível do futebol. E, portanto, esta era um bocadinho a mensagem que vos queria deixar só enquanto panorama, e agora passaria, portanto, aqui a palavra à colega Luísa Charundo, desculpem, que nos vem provavelmente falar relativamente a questões das regras, das recomendações que existem para esta atividade. Micro. Peço desculpa. Dizia eu que vamos de imediato passar ao programa Adaptar. Estamos com problemas técnicos aqui no painel da retoma da atividade e, portanto, vamos avançar com o programa Adaptar e, se houver condições técnicas, retomaremos no final a intervenção que estava prevista de seguida. Portanto, ia pedir ao Rodrigo Passos que nos apresente então o programa Adaptar. Ora, muito boa tarde a todos. Vou, portanto, tentar partilhar aqui a imagem. Muito bem. Pronto. Novamente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Passos, estou fisicamente no Centro de Apoio Empresarial aqui em Évora e o que me traz até vocês hoje é apresentar um novo sistema Adaptar, um sistema de incentivos que tem apresentado um interesse e uma curiosidade muito significativa. Mesmo antes das candidaturas terem aberto, havia imensos contactos de empresas interessadas que nos contactavam no sentido de procurar saber como é que poderiam concorrer, de que forma é que poderiam concorrer, e mesmo nós na altura sem poder dar muito mais informação. Muito bem.
O caminho que irá ser traçado nesta sessão de hoje aborda 4 pontos principais. Abordar de uma forma muito sumária, muito simples, o balcão 2020, a questão de registro, a questão de acesso, com alguma pertinência face à necessidade das candidaturas e dos pedidos de pagamento serem submetidos a nível do balcão. Depois passaremos, portanto, a falar sobre o sistema de incentivos adaptar microempresas, depois o adaptar PMEs e no final haverá um curto espaço para responder a algumas questões. Começando por abordar, como disse, de uma forma muito simples, o registro e o acesso ao balcão 2020. Para algumas empresas, especialmente a nível de PMEs, o acesso e a utilização não é uma novidade. No entanto, para a generalidade das microempresas, é certamente algo que não estavam familiarizados e não tinham ainda feito. Porquê? Porque o registro somente é necessário quando a empresa, a entidade, precisa de apresentar uma candidatura. E então, só nesta fase é que as entidades estão a ter necessidade de se registar e de aceder. O balcão de início, portanto, do balcão 2020, faça a redundância, é o que aparece aqui. É aqui que nós podemos ter acesso, quer a parte de registro, quer a parte mesmo do login e submissão de candidaturas e pedidos de pagamento. O primeiro passo é claramente fazer o registro. Como é que pode ser feito o registro? O registro pode ser feito através de 2 formas. O acesso via credenciais Portal das Finanças, que sim, este é o modelo mais usual, e em alguns casos pode-se utilizar um modelo declarativo e fazer uma autenticação através do balcão 2020. No caso de utilizarmos as credenciais do Portal das Finanças, introduzimos o nosso NIF, os nossos credenciais de acesso, e ficamos com esta imagem onde vamos fazer o quê? Vamos definir um e-mail de contacto e uma senha de acesso ao balcão 2020. Após este passo, recebemos no nosso e-mail um link para fazer a ativação da conta, sendo que este passo é estritamente fundamental para concluirmos o processo de registro e posterior acesso normal, digamos assim, ao balcão 2020. Em algumas das situações, o problema detectado foi justamente este, ou seja, a empresa recebeu o e-mail, pode ter ido para alguma pasta de spam ou correio não solicitado, não fez a ativação da conta, não concluiu o processo de registro. Ou seja, é um passo que é muito importante. Concluindo, portanto, a ativação da conta, vai fazer o acesso ao balcão 2020, vai preencher uma série de informação referente à sua caracterização, sendo que alguma já virá pré-preenchida com a informação da administração pública, outra terá que ser confirmada e alguma será introduzida manualmente. Mas pronto, se tudo correr bem, no final o processo estará submetido com sucesso e pode começar a utilizar o balcão 2020 e ter a possibilidade de submeter a candidatura. Deixar aqui a nota de que estão a ser reportados problemas na utilização, no registro e mesmo na própria submissão de candidaturas no balcão, mas também é importante ter em consideração que os registros no balcão estão a bater todos os recordes. No dia 15, que foi precisamente o dia em que o sistema de incentivos abriu, houve perto de 5.000 registros nesse único dia. Ou seja, o recorde diário foi batido e o recorde mensal também já foi batido. Ou seja, estamos com algum problema e pedimos também alguma compreensão. Os pedidos de apoio, há pouco a colega Carolina falou-me que alguém tinha perto de 500 pedidos de apoio para responder no balcão, ou seja, o fluxo de pessoas a querer ajuda está a ser enorme. Pedimos também, por este facto, alguma compreensão. Então, entrando agora mais a fundo e mais algum detalhe nos sistemas de incentivos adaptar. Os sistemas de incentivos adaptar, como o próprio nome
indica, versa uma adaptação a uma nova realidade, ou seja, adaptar-nos ao novo normal. As empresas têm que se adaptar às novas exigências. À medida que as restrições à atividade económica foram sendo levantadas, ou seja, começa a haver então as tais medidas de transição, estamos a regressar lentamente à nossa vida normal e as empresas começam também a recomeçar a sua atividade, as exigências passaram a aumentar, ou seja, as empresas para poderem reabrir, os estabelecimentos para poderem reabrir, necessitam de cumprir um grau crescente e exigente de novas exigências. Então, o que é que este apoio procura fazer? Procura efetivamente adaptar e procura minorar os custos que as empresas têm nestas despesas extra e permitir que os seus estabelecimentos estejam adaptados, prontos para reabrir ao público, mantendo sempre a confiança necessária, mantendo o distanciamento físico neste particular contexto da pandemia Covid-19. É necessário também que o cumprimento das normas possa estar garantido, possa-se também assegurar o mínimo impacto da pandemia na saúde pública. Este é claramente o objetivo dos sistemas adaptar microempresas e adaptar PME. As empresas não são iguais, uma padaria não é igual a uma loja de comércio, uma mercearia de bairro não é igual a uma loja que tem mais de 200 metros quadrados. As empresas são muito distintas entre si. Uma microempresa, a sua realidade também é distinta de uma realidade de uma PME, que tem cerca de 200 trabalhadores. Com esta lógica, foram separados ou quase criados dois subsistemas a adaptar. O adaptar microempresas, cujos beneficiários são justamente microempresas, ou seja, empresas com menos de 10 pessoas e um volume de negócios ou balanço inferior a 2 milhões de euros, e o adaptar PME, em que os beneficiários são as PMEs, ou seja, com menos de 250 pessoas e com um volume de negócios abaixo de 50 milhões. Existem algumas diferenças nestes dois sistemas, e existem também alguns aspectos que são comuns e é por aí mesmo que eu irei começar. A área geográfica, estamos a falar de uma abrangência em todo o território do continente. Temos também, em termos comuns a ambos os sistemas, a possibilidade de ser apresentada somente uma candidatura por empresa, ou seja, uma empresa que possa cumprir simultaneamente regras e concorrer micro ou PME tem que escolher a qual é que quer concorrer, e chamo-se também a atenção para o caso das empresas que apresentam a candidatura e por algum motivo vão apresentar uma desistência posteriormente. Não podem voltar a submeter a candidatura, ou seja, única e exclusivamente uma candidatura por empresa, o sistema fica automaticamente trancado e não permitirá que seja submetida uma nova candidatura. A empresa tem que estar constituída a 1 de março, contabilidade organizada, situação tributária e contributiva regularizada e, como já referi há pouco, as candidaturas e os pedidos de pagamento são feitos exclusivamente através do balcão 2020. Isto são aspectos que são comuns aos dois sistemas, microempresas e PME. Em termos de âmbito setorial, e aqui importa também referir que o que é considerado a atividade económica da empresa é o código da atividade principal, ou seja, única e exclusivamente o código da atividade principal. Se a CAI principal da empresa não for uma das CAIs elegíveis, automaticamente a empresa não pode apresentar a candidatura porque ela será não elegível. Isto deriva de um processo automatizado em que foi necessário chegar a uma situação em que basicamente a empresa cumpre ou não cumpre. Então, se o código de atividade principal corresponder a uma das CAIs elegível, cumpre. Se não corresponde, não cumpre. Não haverá possibilidade de apresentar candidaturas se o CAI secundário for um dos CAIs considerados elegíveis. Deste modo, são elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas apresentados por empresas, com exceção dos seguintes setores: o setor da pesca, o setor da agricultura,
setor da produção agrícola primária e florestas, o setor da transformação e da comercialização de produtos agrícolas e também, como é já usual em termos de sistemas de incentivos, projetos que incidam nas CAIs financeiras e de seguros, nas CAIs da defesa e nas CAIs também de lotaria e de outros jogos de aposta. Entrando agora mais detalhadamente ainda no sistema de adaptar microempresas, cujos beneficiários são as microempresas. É um sistema que não tem o financiamento direto do Portugal 2020, o que está aqui em causa são, portanto, reembolsos de outros fundos comunitários, nomeadamente do CREN, o que permitiu que fosse criada um sistema de regras próprias, ou seja, o Decreto-Lei número 20/2020 criou este sistema a adaptar e permitiu, portanto, que existisse um conjunto de regras mais simplificadas que vão, justamente, como disse logo ao início a doutora Mariana Candeias, procurar deixar burocracias para trás, acelerar o processo, ou seja, as regras foram criadas justamente com estes intuitos. Grosso modo, os critérios de elegibilidade dos beneficiários legalmente constituído, ter contabilidade organizada e cumprir as condições para ser considerada microempresa. E aqui é importante referir que basta cumprir as condições para ser microempresa. Não necessita de ter a certificação eletrónica junto do IAPMEI. Quando submeter o formulário de candidatura, irá colocar a informação respeitante ao volume de negócios, aos postos de trabalho e ao ativo, e se esses critérios permitissem que a empresa tivesse uma certificação como microempresa, então será dado como válido. Estes 3 critérios são considerados válidos mediante declaração de compromisso da empresa e o último critério da situação tributária e contributiva regularizada será validado através de mecanismos automáticos na fase da assinatura do termo de aceitação, através do balcão 2020. Em termos de elegibilidade dos projetos, de grosso modo, o projeto tem que ter uma despesa elegível não inferior a 500 euros, nem superior a 5.000 euros. Este é um critério também de elegibilidade daqueles simples do cumpre ou não cumpre. Ou seja, uma candidatura que apareça com 5.500 euros, automaticamente será considerada não elegível porque não está a cumprir um dos critérios de elegibilidade. A duração máxima do projeto terá que ser também 6 meses a contar da data de notificação da decisão, com o limite temporal de 31 de dezembro de 2020. É necessário também, como é óbvio, estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, não é? Em termos de despesas elegíveis, como falámos, mínimo 500 euros, máximo de 5.000 euros, e as despesas elegíveis, estamos a falar de equipamentos de proteção individual, quer para trabalhadores, quer para clientes. E aqui, enquanto exemplos, temos máscaras, temos luvas, temos viseiras, os próprios testes Covid também são considerados equipamentos de proteção individual, equipamentos de higienização e dispensa automática, ou seja, se a dispensa for manual de desinfetante, já não é considerado, mas equipamentos de higienização, bem como os respectivos consumíveis, o tal gel ou o álcool gel, é considerado também uma despesa elegível. A contratação de serviços de desinfecção das instalações, e aqui instalações podem ser também os veículos, é uma despesa que é também considerada elegível. Chamo a atenção para que estas despesas são elegíveis por um período máximo de 6 meses. Ou seja, a imputação, a elegibilidade da despesa é somente por um período de 6 meses, ou seja, aquilo que for efetivamente consumido nesse período de tempo. Mais despesas elegíveis, os dispositivos de pagamento automático, especialmente os que têm a tecnologia Contactless, é este que faz sentido nesta situação de distanciamento físico ao máximo.
Custos de domiciliação de aplicações, e aqui pode ser também a criação de uma loja online, podemos estar a falar também da adesão a plataformas de entrega ao domicílio, ou seja, aquelas motinhas que andam a distribuir a nossa comida. Esse é um custo que é considerado elegível. A instalação de portas automáticas é algo que é elegível. Soluções por sensor também são despesas elegíveis. O isolamento físico, ou seja, a tal aquisição e instalação de acrílicos que permita, portanto, a divisória entre os equipamentos, entre as secretárias, o posto ao balcão de atendimento, é uma despesa elegível. Dispositivos de controle e distanciamento físico, como os termómetros por infravermelhos, são elegíveis. A aquisição de sinalização é elegível e a despesa com o contabilista certificado, porque o apuramento do incentivo final será com base numa declaração, numa certificação por parte do contabilista certificado, é também uma despesa elegível. Não elegível, para além dos trabalhos da empresa pela própria, aquisição de bens em estado de uso, imposto sobre o valor acrescentado, por exemplo, serviços de limpeza são serviços que não são elegíveis, aquisição de viaturas, adaptação de viaturas, aquisição de ar-condicionados, obras de construção civil, são tudo despesas que não são elegíveis. Aqui também no nosso site existe já atualmente uma listagem com exemplos tipificados das despesas que são elegíveis e são não elegíveis. Recomendo a consulta, é um documento que está a ser continuamente melhorado, mas é muito útil porque é uma dúvida, se calhar talvez a principal dúvida das empresas, ou seja, o que é elegível e o que é que não é elegível. E ali há exemplos claros, tal como acabei agora de dar, que pode servir e pode ser muito útil. Em termos de elegibilidade das despesas, as despesas, e aqui somente neste caso do adaptar microempresas, podem ser consideradas elegíveis a partir de 18 de março. Ou seja, se a empresa tiver incorrido em despesas a partir desta data, pode incluí-las no projeto. Ou seja, não há aquela obrigatoriedade de dar início ao investimento somente após a submissão da candidatura. A duração máxima são os 6 meses, como falei há pouco, e a taxa de apoio, acho que isto toda a gente sabe, 80% a fundo perdido. Em termos de processo, este processo trata também de uma adaptação que IAPMEI e Turismo de Portugal, enquanto organismos intermédios, também tiveram que fazer, ou seja, adaptar-se tal como as empresas adaptarem-se a uma nova realidade, uma realidade em que de um dia para o outro há um número enorme, um número crescente de candidaturas. Por exemplo, eu posso dizer-vos que a esta medida, hoje, à meia da manhã, já havia mais de 6.000 candidaturas somente em análise pelo IAPMEI, ou seja, foi necessário uma adaptação para que seja possível analisar, decidir e pagar de forma mais célere este conjunto tão alargado, este número tão grande de candidaturas que o IAPMEI nunca teve a uma única medida, nem tão pouco num curto espaço de tempo. Então, desta forma, quais são as inovações que estão aqui em cima da mesa? Há uma validação prévia automatizada às condições de acesso, ou seja, como falei há pouco, a CAI principal é elegível ou não é elegível, cumpre ou não cumpre, a data de início da atividade, cumpre, não cumpre. A despesa está entre os valores mínimos e máximos, cumpre ou não cumpre. Ou seja, esta validação automática, ou seja, através de mecanismos eletrónicos automáticos, irá permitir validar logo à partida as condições de acesso e de elegibilidade. A avaliação também será simplificada e automatizada, ou seja, não há aqueles critérios de avaliação, há simplesmente a necessidade da empresa cumprir os critérios que lhe permitem ter acesso à candidatura. A partir daí, haverá uma decisão automática por parte do IAPMEI ou do Turismo de Portugal, num prazo de 10 dias úteis, ou seja, a empresa terá, num prazo máximo de 10 dias úteis, uma decisão automática sobre a sua candidatura, elegível ou não é elegível. Após esta fase da comunicação automática da decisão,
a empresa terá 15 dias úteis para aceitar a decisão, ou seja, não é como normalmente acontece no Portugal 2020, em que tem de assinar eletronicamente e depois submeter o termo de aceitação. Não, aqui há uma comunicação da decisão que terá que ser aceite pela empresa. Novamente, pela questão dos mecanismos automatizados, caso a empresa não aceite a decisão nos 15 dias úteis, a decisão irá caducar e não há possibilidade de suspensão ou prorrogação de prazo, porque o sistema automático irá limitar e irá agir em conformidade com o que está definido. Após a aceitação da decisão, haverá automaticamente libertação de 50% em termos de adiantamento do valor do incentivo, sendo que o pedido de pagamento final terá que ser apresentado 30 dias úteis após a conclusão do projeto. Este pedido de pagamento final permitirá apurar o incentivo final, com base em quê? Com base numa declaração de despesa de investimento elegível, subscrita pela empresa e confirmada pelo contabilista certificado ou pelo ROC. Ou seja, por isso é que uma das despesas elegíveis é justamente esta certificação que o contabilista certificado ou ROC terá que fazer. Importante também referir que será controlado e será auditado os recursos financeiros que estão a ser disponibilizados às empresas no âmbito deste sistema. Ou seja, por uma questão de amostragem, haverá controles e haverão auditorias. E isto aqui é importante ter em consideração, uma vez que o processo é muito simples, é muito automatizado, mas a posteriori haverá controle e haverá auditorias. A dotação é de 50 milhões de euros, sendo que a Autoridade de Gestão do Compet 2020 poderá suspender ou cancelar a recepção das candidaturas também de forma automática. Ou seja, quando se esgotar os 50 milhões de euros, automaticamente e sem aquele aviso prévio que estávamos habituados a ter já noutros avisos anteriores, irão ser suspensas e irá ser automaticamente trancado a possibilidade de termos ou podermos submeter novas candidaturas. É também às vezes interessante, pelo menos, demonstrar às empresas e às empresas interessadas em apresentar candidatura o formulário de candidatura mesmo. O formulário de candidatura é simples, porque lá está, as regras em si também foram simplificadas e pela necessidade de analisar e de decidir e de pagar também o mais rápido possível, foi mesmo necessário simplificar ao máximo o formulário. O formulário, portanto, tem a página inicial, tem as declarações de compromisso, que permitirão validar se os critérios de elegibilidade estão ou não estão a ser cumpridos. Teremos depois a caracterização do beneficiário, a indicação do IBAN e aqui é quando a empresa irá colocar, portanto, o número de postos de trabalho efetivos, o volume de negócios anual e o ativo total anual, será sendo referente a dados de 2019, que serão posteriormente validados quando a IES de 2019 for submetida. Ou seja, como disse, são estes valores que irão confirmar se a empresa cumpre ou não cumpre os critérios de microempresa. Abaixo, a empresa terá também que preencher alguma informação quanto à sua participação ou não às suas relações com outras empresas, não para a questão de apuramento da sua dimensão, mas sim para poder classificar a empresa enquanto a empresa única ou empresa autónoma. Para quê? Para que quando for feito o controlo e o registro do auxílio de minimis, podermos saber se estamos perante uma empresa única ou uma empresa autónoma. E, finalmente, teremos, portanto, aqui alguma informação sobre as despesas que estão previstas, a data de aquisição e o orçamento também, em termos de investimento que está aqui idealizado e orçamentado, sendo que é expectável e desejável que o mesmo seja o mais
o mais realista possível, que esteja por base em consultas ao mercado e que haja uma intenção clara de o atingir e de o executar. Passando agora a apresentar o sistema de incentivos Adaptar PME. Este é um sistema com algumas diferenças face ao Adaptar Microempresas. Logo à partida é uma medida financiada e, portanto, cumpre as regras do Portugal 2020. Ele está enquadrado na medida Qualificação PME. Então, algumas despesas logo à cabeça são consideradas não elegíveis. Estamos a falar das despesas com a aquisição de consumíveis ou a aquisição dos EPIs, que são consideradas não elegíveis, fruto dos próprios regulamentos, neste caso dos regulamentos europeus do Portugal 2020, o RECI. Em contrapartida, algumas despesas com consultoria passarão a ser consideradas elegíveis. Em termos de critérios de elegibilidade dos beneficiários, legalmente constituído, contabilidade organizada, situação tributária e contributiva também regularizada, em termos de matéria de reposições de financiamentos também é necessário ter a situação regularizada e aqui há uma diferença também face ao Adaptar Microempresas. É que para comprovação do Estatuto PME, a empresa tem que ter a correspondente certificação eletrónica do IAPMEI, ou seja, não basta indicar que cumpre os critérios, não, precisa de estar certificada eletronicamente pelo IAPMEI. É preciso também que não seja uma empresa em dificuldade, nem uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação. Em termos de despesas elegíveis, o mínimo são 5.000 euros, o máximo são 40.000 euros, com aquelas diferenças que disse há pouco, de aquisição de consumíveis e a aquisição dos EPIs não ser considerado elegível. Temos o quê? Temos alguns custos com a reorganização e adaptação do local de trabalho, ou seja, por exemplo, colocarmos acrílicos, são despesas que são consideradas elegíveis. Aquisição de equipamentos de higienização, de dispensa automática, equipamentos de desinfecção, os dispositivos de pagamento automático também são despesas elegíveis, outros dispositivos de controlo, serviços de desinfecção e, lá está aqui alguma das novidades, serviços de consultoria, neste caso específico, para redesenhar o layout, ou para elaboração de planos de contingência e manuais de boas práticas. Também consultoria para adaptar a empresa, adaptar um modelo de negócio a esta nova realidade, aos novos desafios que surgiram com a pandemia de Covid-19. Os custos associados à demolição de aplicações são também elegíveis e a despesa com o contabilista certificado ao ROC, à semelhança do sistema de incentivos Adaptar Micro, são também despesas elegíveis. Não elegíveis os trabalhos da empresa, aquisição de bens em estado de uso e o imposto sobre valor acrescentado, tal como tínhamos falado há pouco, para além das outras questões que tinha também indicado, das obras de construção civil, aquisição de viaturas, pronto, tudo isso despesas não elegíveis que, volto a dizer, há tipificados exemplos na nossa página e recomendo que regularmente lá a consultem. A taxa de apoio, lá está, como são as regras do Qualificação PME do Portugal 2020, é de 50%, também não reembolsável. Sendo que o início da elegibilidade das despesas aqui já não pode ser reportado a 18 de março, mas derivado do efeito incentivo próprio do Portugal 2020, só podem ser consideradas elegíveis despesas após a apresentação da candidatura, ou seja, o investimento só pode iniciar após a submissão da candidatura. O processo é um processo em tudo semelhante, ou o mais semelhante possível ao normal procedimento do Portugal 2020. Candidaturas e pedidos de pagamento são feitos através do balcão. Existe uma avaliação pelo organismo intermédio IAPMEI ou Turismo Portugal, ou seja, consoante o setor de atividade da empresa, a avaliação da candidatura será feita pelo IAPMEI ou pelo Turismo Portugal.
sendo que, mesmo não sendo análises automáticas, como no caso do Adaptar Microempresas, são avaliações mais simples, porque uma avaliação de um projeto no âmbito do Portugal 2020 tem quatro critérios, critério A, B, C e D. O único que poderá sofrer alterações e ter e ter uma classificação diferente é o critério A. Pode ser classificado com 1, com 3 ou com 5. Os restantes critérios serão automaticamente classificados com a pontuação de 5. Ou seja, existe uma avaliação, ela não é automática, mas é simplificada. A decisão não será agora do IAPMEI nem do Turismo Portugal, mas será pela Autoridade de Estado de Portugal 2020. No entanto, o prazo de comunicação será também muito célere, estamos a falar de 20 dias úteis, o que não são os 10 dias úteis no outro caso do microempresas, mas mesmo assim, dentro dos prazos normais do Portugal 2020, é uma decisão muito, muito célere. Terá depois o prazo de aceitação do termo de aceitação, como normalmente existe no âmbito do sistema de incentivos, terá que ser assinado eletronicamente, submetido, terá um prazo de 30 dias úteis e aqui, com motivos devidamente justificáveis, é possível aceitar uma prorrogação de prazo. Após a aceitação do termo, haverá lugar ao pagamento de 50% em termos do incentivo que for apurado. O pedido de pagamento final terá que ser apresentado no prazo máximo de 30 dias úteis, após a conclusão do projeto, sendo que a validação é a validação que está definida em termos do Portugal 2020, ou seja, haverá uma validação de despesa, uma validação documental de que a despesa foi efetivamente realizada, ou seja, já não estamos a falar de uma declaração subscrita pela empresa e certificada pelo seu contabilista. Aqui há uma validação documental de que o investimento foi realizado naqueles moldes. Em termos de dotações a concurso, falamos também de 50 milhões de euros. E o formulário de candidatura, não tão simples como o Adaptar Microempresas, mas bem mais simples do que um tradicional formulário de qualificação PME. Página de entrada, alguns dados de caracterização do beneficiário, uma memória descritiva que descreva os objetivos associados ao investimento e depois o quadro de classificação do investimento com a classificação das despesas devidamente tipificadas e a sua classificação. Pronto, a minha apresentação conclui-se aqui, sendo que gostaria de deixar ou de reforçar três pontos-chave. Por um lado, importa que as empresas tenham bem presente quais são os objetivos do programa, ou seja, os objetivos do programa são claramente apoiar as micro e as pequenas e médias empresas nesta fase de adaptação dos seus estabelecimentos, de minorar os custos que tenham com as exigências acrescidas enquanto estabelecimentos obrigados a cumprir para poder reabrir. Isso é importante ter em consideração. Os objetivos, não esquecer quais são os objetivos. O segundo ponto é percebermos claramente que estamos perante sistemas de incentivos com regras, com limitações. Não podemos apoiar de modo nenhum todas as despesas e não podemos apoiar também de modo nenhum todas as empresas. Há regras, há limitações, a dotação orçamental é limitada e os regulamentos dos sistemas de incentivos também obrigam a que os apoios sejam feitos em determinados moldes. O terceiro e último ponto tem a ver também com alguma necessidade e algum apelo que se poderá fazer às empresas para que exista uma razoabilidade e exista algum bom senso também. Porquê? Porque os consumíveis e os serviços só serão considerados elegíveis se forem efetivamente consumidos no prazo de 6 meses. Ou seja, não serve nada fazer uma aquisição grande de X máscaras se elas não forem efetivamente depois consumidas e no final
as que serão imputadas e as que serão consideradas elegíveis serão somente as que forem elegíveis. É preciso também, nesta ótica de razoabilidade e do bom senso, apresentar valores o mais realista possível, que correspondam às questões, que correspondam à procura de mercado, às condições de mercado, e que haja claramente uma intenção de adquirir aquele montante. Porquê? Porque e esta é uma mensagem que também gostaria de deixar muito clara. A simplificação e a automatização do processo de análise, do processo de decisão, do processo de pagamento, não significa de modo nenhum que haverá uma validação da despesa e, consequentemente, uma validação do investimento. Haverá auditoria e haverá controle, ou seja, é importante que as empresas percebam que isto é um mecanismo para as apoiar, mas que também tenham razoabilidade, tenham bom senso e atuem em conformidade, e no final o que queremos é efetivamente apoiar as empresas e que a economia consiga reabrir e que os clientes consigam recuperar a confiança nos estabelecimentos que estão agora a abrir e que estão a ser apoiados nesse investimento extra que estão a ter. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Foi uma apresentação muito útil e muito objetiva. Ultrapassados agora os problemas tecnológicos, vamos retomar ao painel de retoma da atividade, regras e boas práticas, com a doutora Luísa Charondo. No final... Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O meu nome é Luísa Charondo, sou advogada da Associação Comercial do Distrito de Évora e vou fazer uma breve apresentação sobre a retoma da atividade, regras e boas práticas no comércio e serviços. Como sabemos, vivemos tempos excepcionais que nos obrigam também à adoção de medidas excepcionais. Têm sido tempos exigentes, onde a Associação Comercial tem procurado ajudar os seus associados a ultrapassar as dificuldades que esta pandemia nos tem confrontado. Tem sido uma tarefa bastante exigente, uma vez que a produção legislativa nem sempre acompanha as necessidades dos nossos empresários, bem como dos nossos associados. Os momentos são desafiantes, mas apesar das dificuldades, temos de encarar esta situação como uma oportunidade de reformular os nossos negócios e posicionarmos-nos para um futuro mais propício. Em face do que estamos a viver, é necessário agora, com todas as precauções, iniciarmos esta fase de desconfinamento, que nos permite retomar as nossas atividades, no entanto, sem nunca esquecer a produção legislativa com que todos os dias somos brindados. Nesse sentido, eu passava agora à minha apresentação, não sei se será possível colocar online. Sim. Pode continuar. Já está, obrigada. Ora, sobre esta matéria temos que fazer aqui um enquadramento legal, onde nos vamos debruçar é sobre o Decreto-Lei número 22/2020, 16 de maio, a Resolução do Conselho de Ministros número 38/2020, de 17 de maio, o Guia das Boas Práticas para os Setores do Comércio e Serviços, produzido pela CCP, as orientações da DGS, as da ACT e todos os outros dispositivos legais. Da análise da resolução do Conselho de Ministros, e eu aqui só quero fazer aqui alguma introdução de algumas regras que ela nos impõe, desde logo a regra de ocupação e permanência e distanciamento físico. Uma imagem como estamos a ver agora aqui nesta apresentação não vai ser possível num futuro próximo, isto porque deve ser observada a regra de ocupação máxima de 5 pessoas por 100 metros quadrados. Temos aqui uma exceção para os estabelecimentos de prestação de serviços que não têm este limite. Além do limite de ocupação, temos também um limite de distanciamento físico entre pessoas dentro dos estabelecimentos que não se devem aproximar a menos de 2 metros no interior de qualquer estabelecimento, além de que devem permanecer no mesmo pelo tempo estritamente necessário. Isso deve ser controlado pelos agentes económicos, que deverão assegurar que os clientes permanecem dentro do estabelecimento apenas pelo tempo necessário. Outra situação, como a que encontramos aqui nesta fotografia, também já não vai ser possível tão breve,
que é a sala de espera. Não deve haver sala de espera dentro dos estabelecimentos. Os operadores económicos deverão preferir a marcação prévia, de forma a evitar que haja espera dentro dos estabelecimentos comerciais e dentro dos estabelecimentos de prestação de serviços. Caso não seja possível e a lotação do estabelecimento esteja ocupado, devem então esperar no exterior do estabelecimento, também mantendo a distância entre as pessoas, a distância mínima obrigatória. Dentro dos estabelecimentos deve ser observada um circuito próprio de entrada e saída diferentes, caso seja possível. Caso não seja possível, poderá ser pela mesma porta, no entanto, deverá também haver um distanciamento para as pessoas que entram e para as pessoas que saem. Além destas normas obrigatórias de ocupação, temos também normas obrigatórias de regras de higiene. Significa isto que é obrigatória a limpeza diária e periódica de espaços, equipamentos, objetos e superfícies com as quais haja contacto intenso. Após cada utilização, isto é muito importante porque já tenho visto que os estabelecimentos não estão a cumprir esta indicação, mas após a utilização dos TPAs, ou seja, terminais de pagamento, deve mesmo ser desinfetado. Deve também haver uma contenção no toque dos objetos, nomeadamente alertando os clientes para não tocarem nos objetos. Também sei que há muitos estabelecimentos que estão a pedir aos clientes que não toquem e peçam aos funcionários quando precisam de ver algum produto, e aí sim o funcionário, com a utilização de luvas, está a mexer nos produtos e a mostrar aos clientes. No caso de estabelecimento de venda de vestuário e similares, o acesso aos provadores também tem que ser controlado. Deve ser garantida também a distância mínima de segurança, a desinfecção de cabides e da própria roupa, devendo também ser disponibilizada solução alcoólica de desinfecção cutâneo ao cliente. Em caso de trocas ou devoluções, deve também ser assegurada a limpeza dos objetos e, se necessário, colocar os mesmos em quarentena, dependendo do tipo de superfície que está em causa. O desinfetante é muito importante também percebermos que é uma obrigatoriedade do operador económico disponibilizar o desinfetante cutâneo junto à entrada e saída. Mas não só aqui nestes pontos, porque também tem que disponibilizar dentro dos estabelecimentos em locais estratégicos e dependente da organização do mesmo. Além destas medidas, que são as que vêm na resolução do Conselho de Ministros, temos também que observar as medidas próprias que foram criadas para o comércio. Neste caso, nós vamos nos aqui debruçar sobre o Guia das Boas Práticas do Comércio e Serviço, que foi elaborado pela CCP em cooperação com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde e das demais autoridades competentes. Assim, e como já antes de termos dado início a este período de confinamento, já havia essa obrigatoriedade anteriormente, torna-se necessário para quem não tenha a elaboração de um plano de contingência. Para quem já o tenha, torna-se necessário proceder à sua alteração e atualização. Este plano de contingência deve ser realizado de acordo com a orientação 006/2020 da DGS. Estas orientações estão todas disponíveis no site da Direção-Geral de Saúde em www.dgs.pt. Ora, o que é que este plano de contingência tem que conter obrigatoriamente? Tem que descrever como é que a empresa continuará a funcionar durante ou após algum tipo de emergência, desastre ou evento. Deve prever medidas de contingência, incluindo a prevenção da Covid-19, que deve ser objeto de consulta aos representantes dos trabalhadores, ou, na sua ausência, aos próprios trabalhadores, e comunicada a todos os trabalhadores, colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, através de meios eletrónicos disponíveis e, muito importante, tem também que ser afixado em local visível.
todos os trabalhadores, estamos a falar de todos os trabalhadores, mesmo independentemente do vínculo, ou seja, estamos aqui a incluir trabalhadores a recibos verdes, trabalhadores a prestação de serviços, trabalhadores temporários e trabalhadores com o vínculo. Todos estes, incluindo os temporários e os independentes, devem estar devidamente informados sobre a implementação do plano de prevenção adotado, no contexto de desempenho das suas funções. Os responsáveis pela gestão do estabelecimento, estou a falar de quer proprietários, quer gerentes, que também têm esta responsabilidade, devem assegurar que todas as pessoas que neles trabalham cumprem as medidas de higiene das mãos, as regras de etiqueta respiratória e distanciamento físico, bem como o uso das máscaras, se assim for necessário. Neste plano de contingência, temos também que inserir o que fazermos com os casos suspeitos. Os casos suspeitos, quer seja trabalhadores, quer seja colaboradores, e que desenvolvam um quadro respiratório agudo, como tosse ou febre, estamos aqui a considerar temperatura superior a 38 graus, ou dificuldades respiratórias, que sejam considerados suspeitos da Covid-19, devem, para além das medidas gerais que venham previstas no plano de contingência, ligar para a linha SNS 24. Quanto ao grupo de risco, o grupo de risco tem que ser aqui protegido e vem aqui o guia referir que deve ser feita uma avaliação pela medicina no trabalho previamente à retoma da atividade laboral. Portanto, é mais uma obrigação das entidades patronais promoverem esta medicina no trabalho antes de retomarem a atividade laboral e tomar todas as medidas de proteção adequada para os trabalhadores sujeitos a um dever especial de proteção. Trabalhadores que correspondam ao grupo sujeito ao dever especial de proteção, está definido pela Direção-Geral de Saúde, bem como nos casos dos trabalhadores, das trabalhadoras grávidas, pessoas de doenças crónicas ou com mais de 65 anos de idade. Neste caso, se possível, devemos evitar que estas tenham contacto com o público. Devemos fazer reafetá-los a outras funções ou, no caso de ser possível, mantê-los em teletrabalho. O plano de contingência tem também que prever o que acontece em caso de suspeita de infecção. Como é que devem agir se os trabalhadores ficarem doentes, se tiverem sintomas ou se existirem um caso confirmado da Covid-19. Os trabalhadores têm que fazer uma automonitorização dos sintomas e, no caso de apresentarem sintomatologia, contratar de imediato a chefia e permanecer na área de isolamento. Ora, o que é esta área de isolamento? Esta área de isolamento é uma área que é obrigatória pelas entidades, de forma a restringir o contacto com outros casos. Caso haja suspeitas ou casos confirmados, a pessoa deve ser sujeita a ficar numa área de isolamento. A área de isolamento, se possível, deve ter ventilação natural, deve ter um revestimento liso e lavável e não deve conter carpetes, nem tapetes, nem alcatifas, bem como cortinados. Todos os trabalhadores têm que estar informados disto e têm que ter, independentemente disso, conhecimento do plano de contingência adotado pela entidade patronal, devem receber formação ou informação orientada para o cumprimento adequado das medidas contidas no plano de contingência, bem como das outras normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde e das demais autoridades, designadamente no que diz respeito ao distanciamento físico, às práticas de higiene, à lavagem das mãos e à etiqueta respiratória, que são as situações mais importantes neste caso. Ora, o acesso e circulação nos estabelecimentos deve ser feito de forma a assegurar a segurança dos trabalhadores, bem como dos clientes do estabelecimento. Sempre que possível, devem manter a porta aberta para minimizar o contacto com as respectivas maçanetas, com a própria porta e promover o arejamento natural dos espaços e estabelecer medidas de higienização eficazes. Têm que ser sempre medidas de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde, está bem? Também devem fazer uma gestão dos acessos, de modo a evitar concentração de pessoas à entrada do estabelecimento ou no interior, ou na zona de espera do balcão, por exemplo, para pagamentos, deve ser de evitar. Ainda assim, nesse local, o distanciamento físico de 2 metros deve ser mantido, mesmo que as pessoas estejam em filas para balcão.
As empresas devem interditar absolutamente as formas de cumprimento que envolvam contactos físicos, como os beijinhos, os passabens, tudo isso deve ser evitado. A fixar as regras de etiqueta respiratória em local visível pelos clientes. Atenção que as boas normas e o guia prático indica que estas normas devem estar em português e inglês e incentivar os trabalhadores e os clientes no respectivo cumprimento. Dar indicação às transportadoras para aguardar por autorização e respeitar as indicações que foram definidas para descarregar os materiais. Tudo isso tem que ser repensado. Os trabalhadores designados, pode ser um ou pode ser mais que um, mas aqueles que ficarem designados pela recepção, pela recolha e encaminhamento de material, devem assegurar os cuidados de desinfecção dos objetos e a higiene das mãos. Devem eliminar sempre que possível qualquer procedimento de interação física, como por exemplo uma recolha de assinatura, da recepção da mercadoria, deve tudo ser eliminado e adotar novas formas alternativas de comunicação, como por exemplo um e-mail de confirmação, ou retirar uma fotografia, ou ler um código com o telefone. Tudo isso deve ser adotado preferencialmente à assinatura. No caso em que tal não seja praticável, deve ser, pois claro, assegurado meios de possibilitar a higienização das mãos no local, das mãos, bem como da mercadoria recepcionada. Outra coisa muito importante, por fim, é a limpeza dos veículos. Os veículos devem ser limpos sempre que cada trabalhador o utiliza. Após cada utilização, deve ser feita a desinfecção. Aqui temos um exemplo de um cartaz de etiqueta disponibilizado pela DGS e que podem encontrar no site da DGS. Este cartaz está em 3 línguas, está em português, inglês e mandarim, e pode ser afixado, deve ser afixado junto dos lavabos. Quanto ao distanciamento, devem ser cumpridas as regras de distanciamento físico, já definidas na resolução do ministro, mas que agora aqui o guia vem outra vez a frisar a mesma, que são 5 pessoas por 100 metros quadrados, assegurar uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas e uma permanência das mesmas apenas pelo tempo estritamente necessário para a aquisição do produto ou para a prestação do serviço, a organizar a entrada dos clientes, colocando sempre que possível marcas no chão. Isto é muito importante para que os clientes possam perceber por onde devem entrar, por onde devem sair e onde devem esperar. Devem haver marcas no chão onde informam a distância mínima entre os clientes que estão em fila para o atendimento ou para o pagamento. E devem também reconfigurar a disposição de equipamento mobiliário, designadamente estantes, vitrines, no interior dos estabelecimentos, por forma a facilitar na circulação o cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Bem como devem remover tudo o que não é necessário e é dispensável para a prática da atividade. Coisas que possam implicar o toque pelos clientes devem ser retirados. Quando for possível, e já tinha referido há pouco, devem determinar circuitos de entrada e circuitos de saída. Esta também é uma das resoluções que a CCP incluiu no seu guia. Manter a distância de segurança das zonas das pausas. Isto é muito importante porque também em pausa, ou seja, por exemplo, nos refeitórios, nos espaços de convívios, também nestes lugares é necessário manter uma distância de segurança entre os trabalhadores. Privilegiar formas de contacto entre clientes, fornecedores ou parceiros à distância, que já tínhamos também referido, a preferência pelos e-mails ou leitura de códigos pelo telemóvel ou por fotografias. Respeito às medidas de proteção individual, a utilização de equipamentos de proteção individual deve seguir também a orientação da DGS, é a orientação 19/2020. Devem ser adotadas medidas adequadas à proteção individual contra riscos de contaminação dos trabalhadores e dos clientes. Deverá haver disponibilização de máscaras ou viseiras de proteção para a utilização de todos os trabalhadores. A resolução de ministros ainda diz assim, o decreto-lei também assim o diz e o guia da CCP também. No entanto, temos vindo
todos os dias a receber informações da Direção-Geral de Saúde, a informar que a máscara só por si não é suficiente para a proteção. Portanto, nós temos vindo a aconselhar a máscara, quer dizer a viseira. A viseira não é suficiente só por si para a proteção da prevenção do coronavírus. Portanto, nós temos vindo a aconselhar a utilização de máscara. Se tiver que optar por uma coisa, máscara ou viseira, opte pela máscara, por ser mais seguro. Esta disponibilização das máscaras é obrigatória para a utilização de todos os trabalhadores. Temos que ver também a certificação da máscara e temos que ver o período de utilização da máscara. Portanto, se estivermos a falar de uma máscara cirúrgica, por exemplo, que poderá dar para 4 horas ou até ficar molhada, a entidade patronal tem que assegurar que, se o trabalhador trabalha 8 horas, pelo menos a utilização de 2 máscaras por dia. Isso tem que ser colocado na disponibilidade do trabalhador. Bem como a disponibilização obrigatória de soluções de base alcoólica, álcool gel, para profissionais e clientes, em todas as entradas, saídas do estabelecimento, bem como no seu interior, como já tínhamos referido há pouco. Nas instalações sanitárias, isto também é muito importante, porque também tenho visto que não está a ser cumprido, nessas instalações sanitárias também tem que ser disponibilizado a solução de base alcoólica, tal como tem que ser disponibilizado toalhetes de papel para secagem das mãos. Não é permitido a toalha de pano, nem aquele mecanismo de vento que alguns estabelecimentos têm. Nos sanitários deve ser fixado o folheto da Direção-Geral de Saúde sobre a lavagem das mãos, que nós temos aqui. Este é um dos exemplos de cartazes que nós disponibilizamos. A Associação Comercial disponibiliza alguns cartazes para todos os seus associados para o cumprimento destes normativos. A lavagem das mãos é disponibilizada pela DGS e também podem encontrar no site da DGS. No que respeita à ventilação, deve ser assegurada a ventilação adequada em todos os espaços, deve ser feito um arejamento natural dos locais de trabalho, sempre que isso seja possível. Em espaços fechados, as portas ou as janelas devem estar abertas para manter um ambiente limpo, seco e bem ventilado. Diz aqui o nosso guia da CCP que se deve fazer pelo menos 6 renovações de ar por hora. Portanto, verifiquem bem quantas são necessárias por dia. Se optarem por um sistema de ventilação de ar forçado, ou seja, estamos a falar de ares condicionados, maioritariamente, têm que assegurar que o ar não é retirado, que o ar é retirado diretamente do exterior. Não deve ser ativada a função recirculação de ar. Tem que garantir a limpeza periódica dos sistemas de ventilação e ar-condicionado. Neste caso, nunca pode manter a função de ser o mesmo ar a circular dentro do estabelecimento. A desinfecção do reservatório de água condensada e da água do arrefecimento das turbinas do ventilador deve ser reforçada. Tudo isso cabe à entidade patronal, cabe ao proprietário do estabelecimento. Para isso, deve ser fixado um plano de limpeza e higienização das instalações, onde são definidas as técnicas de limpeza a adotar. Deve ser fixado em local visível e tem que obrigatoriamente prever a limpeza e desinfecção frequente dos espaços, equipamentos, objetos, utensílios e superfícies. A limpeza e desinfecção após cada utilização e interação dos terminais de pagamento, ou seja, TPAs, o que nós estávamos a falar há pouco, e de outros equipamentos e utensílios em contacto direto com o cliente, têm de ser feitos. A utilização de detergentes de base desinfetante que cumpram os requisitos recomendados pela Direção-Geral de Saúde. É a orientação 14/2020. Aí vocês conseguem encontrar quais são os produtos que podem usar para a limpeza. Têm de adotar um sistema de registro de limpeza com a identificação das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada. Aqui neste slide nós podemos ver um exemplo de um modelo disponibilizado pela Associação Comercial, onde tem todos esses itens que são necessários para cumprir aqui este normativo. Além disto, tem que observar o protocolo recomendado para o tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual. Também este protocolo está disponível na DGS.
No que respeita ao atendimento prioritário, além das normas já anteriormente estabelecidas pelo Decreto-Lei 58/2016, de 29 de agosto, é agora aumentada a prioridade a imunodeprimidos, a portadores de doença crónica, que, de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde, devam ser considerados de risco. Ora, estamos a falar de pessoas idosas, acima de 70 anos, pessoas com doenças crónicas, pessoas com compromisso do sistema imunitário. Além destes, temos também que dar a prioridade a profissionais de saúde, a elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das Forças Armadas e de prestação de serviço de apoio social. Quanto aos horários, os horários também foram aqui modificados de alguns estabelecimentos, com algumas exceções, mas a maior parte, quanto aos horários de abertura ao público, devem respeitar as medidas mais ou menos restritivas que vierem a ser adotadas ou recomendadas para a área, adotando horários de menor fluxo de circulação do atendimento ao público. Neste momento, os estabelecimentos que abriram ao abrigo desta resolução de Conselho de Ministros, publicada no dia 17 de maio, quer na resolução de 30 de abril, não podem abrir antes das 10, com exceções que já foram elencadas. No que se refere aos horários de trabalho dos trabalhadores da atividade empresarial, sempre que possível, devem ser diferenciados de forma que as pessoas não se encontrem todas à entrada nem todas à saída, organizando a rotação dos colaboradores, de modo a reduzir a permanência dos mesmos em simultâneo no estabelecimento. Quanto ao livro de reclamações, muito embora, no entanto, esteja suspensa a obrigatoriedade de apresentar o livro de reclamações em suporte físico, no caso do mesmo ser requerido pelo cliente, diz aqui o nosso guia que devemos alertar o cliente para a possibilidade de fazer a reclamação online, através do site www.livrodereclamações.pt, sem acentos nem cedilhas. Caso o estabelecimento ainda não tenha efetuado este registro, deverá fazê-lo com urgência. Se ainda assim, e após esta explicação, o cliente insistir que pretende apresentar a queixa em formato papel, mesmo não sendo obrigatório neste momento disponibilizar o livro, o guia refere-nos que devemos ceder o livro ao cliente adotando todas as normas de higienização. Ou seja, antes de entregar o livro, o cliente deve desinfetar as mãos com a base alcoólica, deve colocar as luvas, deve fazer a reclamação, depois deve retirar as luvas, deve desinfetar as suas mãos outra vez e após o preenchimento da folha, o operador económico deve entregar o duplicado ao reclamante e o qual depois ambos desinfetam as mãos. Portanto, temos aqui um grande protocolo de desinfecção das mãos no caso de cedência do livro de reclamações. Por fim, só referir ainda que se deve garantir alguma contenção, tanto quanto possível, do contacto pelos clientes em produtos, também já tínhamos referido, mas para relembrar, em produtos ou equipamentos, bem como artigos não embalados. Tudo isto deve ser de evitar o toque. Quanto menos pessoas tocarem, melhor para todos. Devem ser preferencialmente manuseados e dispensados pelos funcionários, que poderão ter luvas ao fazer a higiene das mãos. As luvas, neste momento, não são obrigatórias. Deve ser promovido um controle no acesso aos vestuários, espaços de provas em estabelecimentos de pronto a vestir, por forma a garantir as distâncias mínimas de segurança e assegurar a sua desinfecção após cada utilização, assim como a disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica para utilização pelos clientes antes da entrada dos mesmos, bem como à saída. Esta é sempre a regra, desinfecção das mãos antes e depois. Após a prova dos produtos, estes devem, se o cliente não levar a peça de vestuário, por exemplo, a peça deve ser separada, não devendo ser colocada novamente no expositor, antes de corrido um período superior ao número de horas de sobrevivência do coronavírus, de acordo com o material em causa e de acordo com a informação das autoridades de saúde, que também pode ser consultada no site da DGS. Deve ser dada preferência ao pagamento por cartão ou outro método eletrónico, em particular o contactless, evitando assim o pagamento em numerário. Por fim, deve-se proceder, no caso de devolução de um produto, à sua desinfecção.
estas eram as normas que nós tínhamos aqui previstas para a apresentação. Agradeço a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Obrigada. Obrigada, doutora Carolina Charondo. Foi uma apresentação muito interessante e muito útil. Iríamos agora passar de imediato ao Rodrigo Passos. Já ultrapassámos bastante a hora que tínhamos previsto. O Rodrigo ia-lhe pedir para que pudesse responder a algumas questões e se não houver oportunidade, faremos chegar a resposta às restantes. Se não houver oportunidade para respondermos a todas, enfim, vamos tentar. Estamos um bocadinho já avançados na hora. Rodrigo, passava-lhe então a palavra. Micro. Eu pensei que estava convencida. Pronto, então peço desculpa. Posso? Acho que sim. Ok. Vou tentar responder de uma forma muito rápida aqui a algumas questões. Temos a questão do Guilherme Lourenço, que fala, portanto, sobre a questão do e-mail para registro no balcão. O que terá que ser feito é a empresa registra-se com o seu próprio e-mail e o Gabinete de Contabilidade registra-se com o seu e-mail da Gabinete de Contabilidade, ou seja, são registros distintos, e-mails são distintos e não poderá ser utilizado o mesmo e-mail para as duas coisas, porque o Gabinete de Contabilidade posteriormente será a entidade consultora que irá submeter a candidatura, enquanto que a empresa será o beneficiário, são coisas distintas. Enquanto PME, crescimento, ok. O que se passa é que as microempresas, tal como tentei explicar em sede de apresentação da candidatura, podem concorrer ao adaptar microempresas ou ao adaptar PME. É uma questão de fazerem a sua escolha. Agora, o que sucede é que somente podem apresentar candidatura a um dos sistemas. Mesmo que cumpra e seja microempresa, pode concorrer a um ou outro. CAI principal elegível, não há problema nenhum, é esta que conta, é esta que vai ser validada enquanto critério de elegibilidade que estará a ser cumprido ou não. A secundária não é contabilizada para isso. O investimento, sim, a despesa máxima elegível são os 5.000 euros e depois o apoio são os 80% que estão ali associados. Máscaras certificadas como equipamentos de proteção individual. Eu aqui, apesar de a legislação não ser clara enquanto fala de despesas elegíveis, um dos critérios de elegibilidade dos projetos é que estejam em conformidade com as disposições legais e regulamentares. Ou seja, eu acho que faz todo o sentido estarmos a falar em máscaras e viseiras devidamente certificadas, não a aquisição de equipamentos que não certificados ainda. Consumíveis associados aos dispensadores. Sim, é isto que faz sentido, ou seja, é elegível a aquisição do dispensador e o respectivo consumível que pode ser utilizado num prazo de 6 meses, partindo do princípio que estamos a falar em adaptar microempresas. Aquisição a empresas relacionadas. Aqui também há que distinguir se estamos a falar no adaptar microempresas, onde não existe nada que diga que sim nem diga que não, pelo que à partida não haverá problema. No caso estamos a falar do adaptar PME, em que as regras são as do Portugal 2020, assume-se, neste caso, as regras do qualificação PME. Do que me recordo, em concreto, no qualificação PME projetos individuais, não há nenhuma objeção quanto a esta aquisição a empresas relacionadas. Existe no inovação produtiva, em alguns tipos de investimento, nos projetos conjuntos de qualificação também existe, ou seja, eu creio com algumas reservas que é possível. Agora, o que vou fazer é submeter superiormente esta questão e dentro de um dia, 2 dias, esta estará respondida nas FAC, ou seja, vão consultar, portanto, a nossa FAC e a confirmação da resposta que eu estou neste momento a dar com algumas reservas estará lá certamente.
E afinal, a dotação dos 50 milhões para microempresas, aqui eu não consigo fazer previsões assim, não consigo, é complicado para mim fazer um tipo de previsões destas. A nossa expectativa é que tínhamos um número a rondar as 25 mil candidaturas, ou seja, se tínhamos à volta de 6.500, não acredito que vai ficar esgotada nos próximos dias, mas previsões só no final do jogo, como alguém já costumava dizer, não consigo também adiantar muito mais do que isto. Espero que esteja ok, está tudo respondido, creio eu. Muito Passo, bem. portanto, à doutora Telvina para encerrar. Obrigado, Rodrigo. Muito bem, vamos então terminar. Deixar apenas nota de que a sessão foi gravada, que ficará disponível no site do IAPMEI, que será enviada a todos os presentes, bem como os PPTs e o acesso ao site do IAPMEI para a área específica do Covid-19. Agradeço a presença de todos. Deixo mais uma vez também a mensagem que estamos on e disponíveis para com a CDE vos ajudar no âmbito das nossas competências, em tudo o que estiver ao nosso alcance. Mais uma vez, não deixem de consultar o site do IAPMEI para informação de maior detalhe sobre todas as medidas Covid-19 ao vosso dispor. Boa tarde a todos e muito obrigada.